Sabe aquelas medidas do Elementor que você vê e não entende para que serve? Rain, VW, Pixel, EM? Hoje eu vou te explicar como elas funcionam e você vai definitivamente aprender a usar elas. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Vinícius Collin e eu ensino a desenvolver sites profissionalmente em Elementor, HTML e tudo que tem nesse universo aqui dentro. Hoje nós vamos falar sobre as medidas apresentadas dentro do Elementor, principalmente que muita gente tem dúvida, e isso vai tirar muitas dúvidas de vocês todos. Então vamos para a tela aqui, como já está apresentando, e a gente vai fazer primeiro a explicação do que é uma medida absoluta para uma medida relativa, tá? A medida absoluta, ela é fixa. Uma medida em pixel é um pixel. A gente não tem uma medida diferente para pixels. Ela não consegue ser relacionada a outra coisa. Então, um pixel é fixo sempre. Se você definir 16 pixels, vai ser um tamanho de 16 pixels e sempre vai ser aquilo ali, tá? A medida pixel é a mais utilizada por todos nós. Então, ela não requer muita explicação. Ela existe lá dentro. A gente é o que mais usa nela. Porém, dentro do Elementor, temos ainda uma medida chamada EM, que ela é uma medida relativa, tá? E ela depende de um componente pi. Nós já vamos ver isso na prática como funciona. Ela sempre será a multiplicação do valor do elemento pi. Então, se por exemplo, aqui dando um exemplo bem específico, ó, se o elemento pi for 20 pixels, um EM equivale a 20, 2 a 40, 2,5 equivale a 50 pixels, tá? Isso vocês vão ver na prática como funciona lá dentro, que eu vou mostrar isso lá no Elementor. A medida Rain, tá? Ela não vai ser possível modelar ela lá no Elementor para explicar para vocês, mas ela é bem simples de entender. Ela é uma medida relativa, só que ela não se relaciona com o elemento pi. Ela se relaciona com o elemento root, que daí é o R que tem na frente dela aqui, tá? Quem é o elemento root? É o body. Então, se a gente definir, por exemplo, no nosso CSS, que o elemento body tem um tamanho de fonte de 15 pixels, nessa explicação aqui que vocês estão vendo, um rain vai sempre equivaler a 15 pixels. E se eu colocar um componente pi com outro tamanho, ele vai ignorar o componente pi. Ele sempre vai buscar a referência de 1 vezes o componente body, que é o tamanho que ele vai relacionar. Então, ele depende sempre do componente que foi definido no body HTML. Ele vai multiplicar sempre pelo valor do body e ele desconsidera o componente pi, ok? Já a medida VW é uma medida relativa ao viewport, ao tamanho da tela que está sendo apresentado no nosso site. E ele é a medida de largura, o viewport width, tá? Então, depende da largura da tela que a gente está vendo, ela sempre vai ser a divisão de 1/100 o tamanho da nossa tela. Então, se o meu viewport for de 1920, alguém que está vendo o meu site está usando uma tela de 1920, ele vai fazer a divisão de 1/100, que vai ser 19,2 pixels ou 2VW, 38,4 pixels. Vai ser sempre essa questão, 1/ ou 2/ dividido o tamanho do viewport, tá? Aqui tem um item importante, vai mudar proporcionalmente conforme a largura do device. O mesmo comportamento idêntico é o VH, tá? Só que é o view height, é o viewport height. Então ele vai ir pela altura, ele vai ser da altura da nossa tela. Então, se a altura da minha tela for 1080 pixels, um VW vai equivaler a 10,8 pixels. E ele também vai ser proporcional à largura do meu device, tá? É um pouquinho complexo entender a necessidade de usar esse cara. Mas aqui a ideia é que vocês entendam como funciona. A necessidade de usar, vocês vão testar na prática aí. Esses componentes aqui, eles são muito utilizados para quem vai trabalhar com adaptação mobile. É bem útil nessa parte. Eu, particularmente, prefiro trabalhar ainda com pixel e definindo algumas coisas, por exemplo, quando eu preciso, em EM, que eu consigo ter melhor controle do tamanho, tá? Lá no Elementor, a gente vai ver isso agora aqui um pouquinho na prática. Puxo aqui um componente
título, tá? E nele eu vou definir aqui o tamanho de 20 pixels. Independente do tamanho da minha tela, 20 pixels vai seguir sendo 20 pixels sempre, tá? Então, particularmente isso aqui não vai mudar nada para nós. Dentro do EM, tá? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou manter o tamanho, vou botar aqui um tamanho de 25 pixels, tá? E agora, lá dentro do comando HTML, eu vou usar aqui uma tag chamada span. E vou colocar aqui um style. No font size dele, eu vou colocar 2EM. E o que ele fez? Ele pegou o tamanho de 20 pixels relacionado ao componente Py, ou seja, o meu título que eu estou colocando tem 20 pixels, e aquela tag span ali, ela está relacionada ao tamanho do componente Py. Então, eu disse, pegue o tamanho de 20 pixels e multiplique por 2. Então, ele está colocando aqui um tamanho de fonte 50. Para a gente ter certeza que ele está fazendo isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. 50. E a gente vai colocar aqui 50. Bem relacionado, ó. O tamanho de fonte 50 tá igual ao tamanho dele aqui. Porque o componente Py é de 25, 2 vezes 25, 50. Então, ele está relacionado. Se mudar o tamanho aqui, ó. Deixa eu deletar esse cara aqui para não me confundir. Se mudar o tamanho aqui de 25 para 40, ainda assim sempre será proporcional, tá? A gente atualiza aqui o site e vai verificar ele lá na tela. Se a gente for ver, ele não vai mudar o tamanho da fonte. Ele vai seguir o tamanho da fonte fixo e relacionado um com o outro. Então, o componente Py aqui, o título, tem um tamanho de fonte 40 e lá o meu EM está fazendo o dobro do tamanho daquela fonte. Então, ele sempre vai seguir o tamanho vezes o dobro, tá? Agora, a gente vai ver aqui uma outra relação, tá? Vamos só tirar esse cara aqui, colocar um teste de título. E agora a gente vai mudar para a medida REN, tá? O que é a medida REN? Ele não vai considerar, porque a gente não muda essa medida REN lá no HTML. A gente teria que fazer na mão isso aqui via código lá ou via Elementor. Essa medida não é útil para nós aqui dentro do trabalho com Elementor, mas ela é explicada lá pelaquela base que eu falei anteriormente. E agora nós já vamos mudar aqui direto, tá? Isso aqui ele não está considerando esses 40, tá? Ele, se colocar agora qualquer numeração, vai considerar de novo. O REN aqui estava 40 antes, ó. Agora sim ele vai considerar, porque ele está pegando o tamanho da fonte base e multiplicando por 40. Se eu colocar por 1, ele deve estar pegando o tamanho de fonte de 16 pixels, que é o tamanho padrão dos códigos lá do Elementor que ele usa. O padrão de navegador é 16 pixels, tá? Muita gente confunde isso, tá? Muita gente acha que um EM equivale a 16 pixels, e não é isso. Um EM equivale ao tamanho da fonte padrão do Py. E aqui no REN, ele equivale ao tamanho da fonte definido no body. Se não houver definição de fonte, importante saber, ele vai definir como 16 pixels o tamanho base, tá? O viewport, a gente já tem uma situação diferente. O meu viewport, eu vou colocar ele como 1 e vou atualizar lá. E percebam que agora vai ocorrer uma mudança de tamanho da tela. Tá? Ah, não, aqui ele não atualizou. Peraí. Vamos botar aqui 2 viewport. E agora a gente vai ver que vai ocorrer um tamanho, vai mudar o tamanho da tela ali, ó. Tá vendo? Ó, quanto menor eu for fazendo o device, menor vai ser ele. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está pegando essa medida padrão aqui, tá? E transformando ela em barra 100, dividindo barra 100. E ele vai manter a proporcionalidade. Se eu mudar ela aqui para 4, por exemplo, e atualizar, ele pegou a mesma medida, dividiu por 4. E se eu aumentar, automaticamente ela aumenta comigo na largura, tá?
Então, sempre vai ser relacionado à largura. Os textos, eles têm essa relação com a largura, ele sempre vai dar uma relação com a largura. Já as colunas aqui, elas têm o view height, que é relacionado à altura. O percentual é relacionado ao percentual, eu acho que é o mais simples de trabalhar. Se você tem uma largura de 1000, botou 50%, 500 pixels é a sua largura, a mesma coisa vai funcionar em qualquer lugar. Só que os textos não recebem proporcionalidade de percentual, eles só recebem pixel, EM, REM e VW, tá? Essa é a explicação das larguras e alturas do Elementor que você precisa para trabalhar aí e não ter mais confusão. Quer saber mais? Se inscreve aí no canal e vem acompanhar com a gente todo o material que vai ser disponível para vocês a partir de agora.